Olá, está começando agora mais um Da Sua Conta, único programa de economia da TV Alagoana. Hoje nós vamos falar sobre os 18 anos do Plano Real e o que mudou desde então. Depois o assunto vai ser o custo Brasil e suas consequências para o desenvolvimento do país. Por fim, vamos falar sobre como se tornar um empreendedor individual. O Da Sua Conta já está no ar. Controlar a inflação e promover o desenvolvimento econômico. Foi com estas pretensões que há 18 anos entrava em vigor no Brasil o Plano Real. Só para se ter uma ideia, na época os salários eram reajustados a cada 4 meses para conseguir manter o poder de compra. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Você acredita que o Plano Real ele cumpriu o seu papel na época em que foi implantado? Na verdade, Maria, ele cumpriu o seu papel. O Plano Real ele era um plano de estabilização econômica dentro de um projeto bem maior, um projeto político, que alguns consideram um projeto neoliberal, de reformas estruturais no Brasil, e o Plano Real fazia parte desse projeto maior. Do ponto de vista da estabilização econômica e principalmente do combate à inflação, o Plano Real realmente surtiu seus efeitos. Nós sabemos que nós tínhamos uma inflação muito alta nos anos 80 e início dos anos 90, e houve algumas manobras, de política econômica, sobretudo monetária, com base numa valorização do câmbio, ou seja, a moeda real se valorizou muito em relação ao dólar, e ao mesmo tempo uma elevação de taxa de juros muito elevada para poder conter a demanda, e isso, juntamente com a abertura das importações, jogou os preços da economia lá para baixo. Além de que houve um forte freio na redução, um forte freio na oferta de crédito, por parte dos bancos. O Banco Central controlou muito isso. Então os preços caíram. Mas agora o custo, teve um custo, né? Quer dizer, teve consequências esse plano. O custo disso foi muito alto, porque o Plano Real, na verdade, ele era para ter sido modificado ao longo do primeiro governo FHC, ter sido feitas algumas mudanças, e não foram feitas em razão do governo ele já imaginar, e aquele grupo político que estava no governo do Brasil, já imaginar uma possibilidade de reeleição. E estando em cima, carregados pelo sucesso do Plano Real, qualquer modificação teria um preço muito alto. E que custo foi isso? O custo é que essa política macroeconômica ela foi tão, digamos assim, tão dura com a economia brasileira, que gerou um desemprego muito alto, seja medido pelo IBGE ou DIEESE, que passou de 20% da população economicamente ativa, além de que desestruturou a indústria brasileira e desestruturou também a cadeia produtiva industrial, e algumas empresas estatais foram privatizadas, que eram empresas importantes e estratégicas para o país. E até hoje a indústria está se recuperando, né? Agora, Fábio, o que a gente tem hoje, o plano foi aquela época, O que a gente tem hoje é a moeda, que é o real, que é uma moeda forte, a gente pode dizer isso? Hoje, Maria, na verdade, alguns economistas falam o seguinte: olha, se não fossem feitas aquelas reformas lá atrás, nós não estaríamos colhendo hoje uma estabilidade econômica. Até aí tudo bem. Hoje estão dizendo o seguinte: olha, a indústria brasileira hoje está patinando porque a política hoje está errada. Não é isso. A indústria brasileira está patinando hoje porque lá no passado ela sofreu muito. E muitos setores industriais foram destruídos no Brasil, e se destruiu também muito emprego. Então hoje o que nós temos não é mais um Plano Real. Hoje nós temos uma sociedade que convive com a inflação baixa, e inflação baixa é um fenômeno em todo o mundo, não só no Brasil. O Brasil foi o último, de certa maneira, a ingressar numa situação onde os preços estavam mais estáveis, e, de certa maneira, o que nós temos é uma moeda que herdamos daquele momento, o estabelecimento de um novo padrão monetário. Agora temos muitos desafios. Ou seja, de lá para cá muita coisa mudou, e o Plano Real ficou realmente para a história. Alguns fatores da economia fazem com que vários produtos feitos no Brasil sejam mais caros do que os produzidos em outros países. Esse fator é conhecido como custo Brasil. A taxa de juros elevada, o excesso de tributos e a baixa eficiência dos nossos portos contribuem para essa situação. Veja na reportagem de Evilásio Almeida. O empresário Manuel Max mora em Alagoas há 21 anos. Ele deixou o Rio de Janeiro e apostou em negócios aqui no estado, onde mantém 3 fábricas no polo industrial de Marechal Deodoro. Apesar de bem-sucedido, Manuel reclama que os produtos e serviços brasileiros têm perdido competitividade no comércio exterior por causa do custo Brasil. Se nós estamos aqui com uma fábrica, ou aqui ou em qualquer outro lugar do Brasil, eu tenho que aceitar as regras do jogo. Se é para pagar imposto, nós temos que pagar imposto. Mas
não é algo que nos agrada. Manuel aponta que os custos com transporte de matéria-prima têm engessado o desenvolvimento industrial do país. Nós trazemos da China fibra de vidro, tá? E eu trago de lá containers de 20 toneladas, tá? Que são aqueles containers de 40 pés, mas em peso ele tem 20 toneladas. Eu pago num container da China, que vem até o porto de Suape, navio, leva algo em torno de 30 dias, e depois, de Porto Suape até a nossa fábrica aqui em Marechal Deodoro, eu pago algo em torno de $1.500 para trazer 20 toneladas. A mesma matéria-prima, eu trago de um outro fabricante no interior de São Paulo, 20 toneladas, que vem rodoviário, 20 toneladas, eu pago R$9.000, ou seja, algo em torno de $4.500. Veja a grande diferença, de R$1.500 para $4.500, entendeu? Esse é um exemplo típico do custo Brasil. Entenda o que é o custo Brasil. Custo Brasil é baixa escala de produção, mão de obra escassa, qualificação da mão de obra, a infraestrutura precária que nós temos, são deficiência de portos, deficiência de estradas, a energia mais cara do mundo, o custo tributário imposto a todos os produtos que são fabricados no país. Mas essa carga tributária, na maioria, quem paga não somos nós empresários, não. O empresário repassa no produto. Quem paga é o consumidor. Para o gerente da Unidade de Acessos Financeiros do Sebrae em Alagoas, as recentes medidas econômicas do governo, como redução da taxa de juros e impostos, devem tornar os produtos da indústria brasileira mais competitivos no mercado exterior. O governo idealizou um pacote de reduções de impostos, de taxas, né, facilitando, tomando medidas diversas econômicas, para que possa levar, primeiramente, manter o produto interno bruto mais elevado, porque a proposta ainda é dele mais conservador em relação ao que já tínhamos feito no passado, e também facilitar esse comércio entre as indústrias brasileiras, reduzindo os custos das empresas. Elas podem ter mais competitividade com relação às concorrências estrangeiras. Sérgio Vieira afirma ainda que é necessário o governo facilitar o acesso ao crédito a todas as empresas. A facilidade do governo de viabilizar financiamentos, por exemplo, existe muito recurso, mas ainda está faltando alguma ligação de decisões políticas que pudesse viabilizar o acesso ao crédito. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o empreendedor individual. É só um instante, não saia daí.